Vamos lá, doutor. Primeiramente, obrigada pela gentileza de novamente estar aqui com a gente. Bom dia para o senhor. Bom dia, Elisa. Bom dia, Carol. Bom dia para todos que estão em casa. E lembrando que você pode participar aqui do nosso quadro, viu? Você pode fazer uma pergunta em cima dos nossos temas de hoje usando a hashtag correspondente médico. Vamos então ao primeiro tema. Durante a pandemia, todo esse momento que nós estamos vivendo, como é que as expectativas por um remédio ou vacina mexem com a cabeça das pessoas? Então, a insegurança toma conta de quase todo mundo, evidentemente, por essa falta de informação em cima ainda da Covid-19. Quando a pessoa ouve, tem a possibilidade de um remédio, de uma vacina, o que isso faz na cabeça do ser humano? Bom, Elisa, num primeiro momento, o que acontece quando a gente tem a primeira notícia positiva de um medicamento que pode dar certo ou de uma terapia que pode ser eficiente, existe um acionamento de um circuito cerebral que faz com que a gente tenha um alívio frente à tensão da existência de um problema até então insolúvel. Fato é que conforme o tempo progride e aparece uma notícia, e aquela notícia não confirma toda aquela expectativa inicial, e depois outra, o cérebro se acostuma com essa sensação, na verdade, de decepção. Então, assim, qual que é o lado positivo disso, dessas notícias que chegam a todo momento e nem sempre são 100% favoráveis? Bom, a gente está percebendo que a medicina e a ciência estão caminhando e que a busca por uma solução para o problema, ela não é tão fácil e tão simples, mas ela está acontecendo. Agora, de fato, o cérebro humano ele reage de uma forma que fica entristecida, que fica muitas vezes preocupada mais, mas assim, isso é normal, isso faz parte do processo. E vai passar, vamos assim pensar, vai passar. Eu quero trazer para o nosso assunto a dexametasona, que é um corticoide barato, né, de uso comum, que pode reduzir o risco de mortes de pacientes com o novo coronavírus. E é o que aponta, essa informação que eu estou lhe trazendo, é o que aponta uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e nós vamos ver agora uma reportagem sobre isso. O estudo, liderado pela Universidade de Oxford, testou a substância em pacientes internados em 175 hospitais do Reino Unido durante pouco mais de 2 meses. Os resultados preliminares mostraram que o medicamento reduziu em 1/3 o risco de morte para pacientes que estão em respiradores e em 1/5 para aqueles que recebem tratamento com oxigênio. Este corticoide é usado para diminuir inflamação em vários tipos de doenças. Em pacientes com a Covid-19, ele aliviou os danos que acontecem quando o sistema imunológico provoca uma reação exagerada ao vírus. E só deve ser administrado em hospitais, para doentes em estado grave. A pesquisa descobriu que ele não ajuda quem tem sintomas leves e nem serve como prevenção à doença. Outra vantagem é que a dexametasona tem baixo custo, o que pode ser importante para combater a pandemia em países pobres. O tratamento contra a Covid-19 dura em média 10 dias e custa o equivalente a cerca de R$30 por paciente. Aqui no Reino Unido, a dexametasona faz parte do maior estudo do mundo que avalia o uso de tratamentos já existentes contra o novo coronavírus. E foi o único a reduzir sensivelmente a mortalidade dos pacientes. E ainda uma informação importante a respeito deste assunto. O Hospital Sírio-Libanês fechou uma parceria com o laboratório Axê e faz uma pesquisa para analisar o impacto do medicamento dexametasona em pacientes graves em ventilação mecânica nas UTIs que tratam da Covid-19. Então, doutor, o que nós já sabemos a respeito da dexametasona e a eficácia dela no tratamento? Elisa, a dexametasona já é utilizada na medicina há muito tempo, inclusive na área de atuação que eu pratico diariamente, que é a neurocirurgia, ajudando no processo inflamatório na redução do mesmo. Como a gente sabe, a infecção pelo coronavírus tem uma fase de replicação viral, em que o vírus provoca dano e entrada nas células dos tecidos e depois, então, o sistema imunológico ele tenta combater esse vírus e ele pode provocar uma reação mais exagerada do que o normal, provocando, então, lesão e comprometimento da respiração, mesmo que o indivíduo esteja em terapia intensiva utilizando o ventilador. O racional do corticoide, que a dexametasona é um anti-inflamatório hormonal, é justamente reduzir e controlar esse processo inflamatório exacerbado.
Você vai perguntar para mim, mas isso parece uma coisa muito nova para você, doutor Fernando? Não, não parece, porque de fato, para qualquer processo inflamatório, geralmente o anti-inflamatório hormonal tem um efeito positivo. Então isso vem a corroborar conosco a ideia de que essa cascata inflamatória ela pode ser controlada ou pelo menos reduzida num espectro maior, causando menos morte e menos dano definitivo. Falando agora a respeito da azitromicina, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, revelou que está sendo tratado com a azitromicina, são os nomes que eu vou tentando aqui falar, hein? Azitromicina, substância prescrita por sua equipe médica. A azitromicina, então, é um remédio para a Covid, doutor? A azitromicina é um antibiótico, um macrolídeo. Então, ele mata, ele combate infecções bacterianas. Então, de trato aéreo superior, de vias aéreas superiores, então faringite, sinusite, também pneumonia, alguns casos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, na utilização em relação ao coronavírus, diretamente contra o vírus, a azitromicina não teria efeito. Mas como existe um processo inflamatório e uma preocupação com infecções que a gente chama de secundárias, com a existência de bactérias também ali acometendo o tecido pulmonar, ela tem o seu papel de alguma forma, ajudando no controle dessa infecção, possivelmente, que venha a se instalar. Então, são os efeitos dessa reação em cadeia que a doença pode desencadear no corpo de uma pessoa. E falando até de maneira específica, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, está no tratamento contra um câncer. Então, na verdade, são medicações que auxiliam nos efeitos da doença e não exatamente na doença em si. Exatamente, porque a hora que o indivíduo tem uma infecção viral e existe um problema relacionado com a respiração, com a própria fragilidade imunológica, a tendência de também ficar ali uma infecção bacteriana fica muito grande. E justamente para evitar isso, ou eventualmente já começar até a tratar, a azitromicina tem o seu papel principal. Agora, falando a respeito dos efeitos na nossa mente humana, né? Quais são os efeitos quando a gente, que está vivendo um momento como esse de pandemia, tem a possibilidade de uma vacina, existe a possibilidade de uma medicação, assim, são doses homeopáticas de esperança dentro da gente? Como é que a gente reage em relação a essas informações? Então, são informações positivas no intuito de mostrar que a gente está evoluindo e, de alguma forma, aí a gente está encarando o desafio, tanto do ponto de vista científico como da própria medicina, na busca por um tratamento que seja eficiente e eficaz. Agora, lógico, da mesma forma, eu digo para você, hoje a gente está fazendo 3 meses do fato da primeira pessoa ter falecido aqui no Brasil por esse diagnóstico. Existe uma grande sensibilização quando você escuta essa notícia pela primeira vez. Depois a gente vê uns números em escalada, a gente fica triste, mas o impacto não é exatamente o mesmo do que a primeira vez. E o mesmo acontece com as notícias que são positivas. Então a gente acabou de falar sobre uma coisa bacana que a gente escutou, que o corticoide de alguma forma utilizado, ele ajuda em se evitar mortes e complicações mais graves, mas a gente percebe que o nosso cérebro acostuma com isso e vai diminuindo aquela força de impacto positivo. O que é bom é que a gente está caminhando junto para justamente combater esse problema. E que passe o quanto antes, né? Que passe 7 horas e 38 minutos. Eu vou mudar de tema agora, trazer o nosso próximo tema, que é fake news. Um assunto tão atual dos nossos tempos. E aí eu já trago aqui um contexto para o nosso assunto, doutor. O STF retoma hoje o julgamento sobre o arquivamento do inquérito das fake news. É um pedido que partiu da Rede Sustentabilidade. E na semana passada, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou que sim, que deve continuar esse processo. Nós vamos agora com informações de Matias Brotero, que já aparece aqui com a gente no nosso telão. Oi, Matias. Oi, Elisa, bom dia a todos que acompanham a CNN Brasil. Exatamente, esse julgamento será retomado às 9h30 da manhã pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes será o próximo a dar o parecer, o próximo ministro. Na última quarta-feira, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que inclusive começou com todo esse inquérito ainda no ano passado, suspendeu isso na semana passada, esse julgamento após o voto do ministro e relator, ministro Luiz Edson Fachin,
que foi favorável à continuidade desse inquérito. O Fachin, que é relator da ação, que questionava a legalidade do inquérito, argumentou que a investigação deve se limitar a manifestações que se caracterizam como risco efetivo à independência do judiciário. Ainda na semana passada, Fachin falou que não há liberdade de expressão que ampare a defesa de atos como a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. O ministro ressaltou, porém, que a inclusão do Ministério Público nessa investigação seria necessária, deveria ser acompanhada pelo Ministério Público e os advogados deveriam ter acesso aos autos. O ministro defendeu que devem ser excluídos do escopo deste inquérito matérias jornalísticas, compartilhamentos ou outras manifestações da internet, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais. É uma maneira de delimitar esse escopo da investigação. A gente vai acompanhar como acontecerá o julgamento do STF sobre a continuidade desse inquérito que investiga notícias falsas e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Matias. É isso, já que o nosso assunto aqui é fake news, Matias Brotero já entrou ao vivo de Brasília, trazendo para a gente informações a respeito deste inquérito que investiga notícias falsas. Trazendo, então, para o mundo do senhor esse assunto, a gente não vai colocar nenhum juízo de valor em cima da investigação, mas sim falar a respeito de fake news. Pergunta fácil de ser feita, mas não sei se fácil de ser respondida. O que faz uma pessoa pegar um celular, um tablet, que seja, e postar algo que não é verdadeiro? Bom, Elisa, vamos falar então de fake news, vamos falar então de mentira. Em última análise é isso, né? Eu pergunto para você, você mente? Acho que todos nós. A mentira faz parte da manifestação da inteligência humana. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu pergunto para você, tudo bem? Às vezes você está ali por dentro, sofrendo, e você fala para mim, tudo bem. Sim, por uma ótimo, questão de claro, educação, por uma questão social, enfim, assim vai. O problema é quando ela tem uma escalada e uma implicação muito maior, como, por exemplo, a questão das fake news. Então, assim, existe uma evidência neurocientífica mostrando que o indivíduo e o cérebro humano tende a muito mais se sentir bem com uma questão de lealdade, quando ele encontra algo que faça significado para ele, do que até mesmo o juízo da realidade, tendo alterações de memória de fatos e de julgamento. Então, o que ocorre? A gente sabe que o cérebro humano ele passou por um processo evolutivo de diversas espécies. Então, eu faço um convite aqui para a gente lembrar, por exemplo, da lealdade de um cachorro. Às vezes, o dono está fazendo uma coisa absolutamente errada, mas o cachorro está ali do lado. Porque para ele faz muito mais sentido a questão da lealdade do que, eventualmente, julgar se aquele fato é benéfico, maléfico, se é uma traição ou não, algo assim. Então, a gente carrega isso conosco. Só que nós temos lobos frontais desenvolvidos, a gente tem inteligência e poder de discernimento. É isso que diferencia a gente em toda essa escalada que existe do ponto de vista biológico. Trazendo essa lealdade, então, para o nosso mundo, a gente poderia dizer que é uma relação de filho com o pai, por exemplo, ou a relação de alguém com um partido político, um time de futebol, uma religião, isso em todos os âmbitos da vida, é isso? Exatamente. E aí o que faz sentido para a gente, o que é confortável de escutar, o que faz toda aquela situação ser verdadeira é mais gostoso. E existe uma tendência natural, mesmo que o seu racional, o seu senso crítico diga o contrário, de você passar essa informação para frente. E esse processo de mentira, a gente está mostrando aqui no telão um exemplo dos lobos frontais, que é essa parte mais anterior do cérebro, onde os pensamentos, onde a criatividade e onde o julgamento acontece. É nessa região que todo esse processo vai acontecendo. Qual que é o problema? A pessoa que solta uma fake news no começo e sabe disso, existem estruturas cerebrais profundas, chamadas amígdala, que disparam e geram uma sensação de medo de serem descobertos. Com o passar do tempo, como ela solta aquilo e nada acontece, e depois mais uma vez e outra vez, como o cérebro humano ele é plástico, eu quero dizer o seguinte, ele se acostuma, ele acaba silenciando esse mecanismo natural de defesa desse comportamento. Vira algo normal. Sim, o indivíduo literalmente fica sem vergonha. É isso que acaba acontecendo. E existe uma tendência, por exemplo, eu acredito que a minha blusa é verde, estou trazendo qualquer exemplo, tá? E alguém me manda uma mensagem dizendo, não, sua blusa é azul. Ah, então eu já nem leio o que a pessoa está dizendo, porque ela não está falando que eu concordo, então isso aqui é mentira. Mentira, eu só me conecto com quem está dizendo a minha verdade. Existe essa tendência? Exatamente, existe essa tendência, isso acontece, isso ocorre, e justamente como a gente sabe que isso tem um problema e uma implicação muito maior em termos de humanidade mesmo,
mesmo, de sociedade e humanidade, existem algumas dicas para a gente tentar, de alguma forma, controlar isso. Olha. A primeira coisa é, vamos dar tempo ao tempo. Checar da onde vem aquela informação. Aquela informação, de fato, vem de uma fonte segura. Eu posso dar crédito para ela? E se existe essa tendência natural do ser humano, que muitas vezes se mistura com bom humor, com alto astral, de passar logo isso para frente, segura um pouquinho, espera um pouquinho, porque esse tempo que você dá para o seu próprio cérebro faz com que você não tenha um ato impensado, justamente buscando simplesmente uma recompensa imediata, e você deixa de colaborar com algo que faz mal para toda a sociedade. Participe aqui da nossa conversa, hashtag correspondente médico, faça a sua publicação na rede social e marque correspondente médico. Nós recebemos alguns relatos, doutor. Vamos ouvir então o primeiro, que é do Pedro Furlan. Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, eu sou estudante de jornalismo na Faculdade Casper Libero e estagiário de comunicação. Eu acho que a melhor forma que eu faço para evitar as fake news é de ler notícias somente de veículos de imprensa confiáveis e também se eu for pesquisar notícias em redes sociais ou em outras plataformas, também ler de perfis de jornalistas ou mesmo dos perfis dos veículos de imprensa mesmo. E eu acho que dessa forma a gente consegue evitar a propagação das fake news e também a gente consegue evitar ao máximo ler elas. Então o Pedro tem um método dele, que é aquele pezinho atrás, né, o desconfiômetro, antes de compartilhar. Elisa, depois da década de 90, a gente experimenta de fato a globalização. Isso é maravilhoso. A gente consegue, na palma da mão, ter um dispositivo que conecta a gente com informação que vem do mundo inteiro. Então, mais do que nunca, o papel de um editor, de um grupo sério de comunicação, que faça a avaliação daquela notícia antes de ser passada para frente, acaba tendo destaque e acaba sendo extremamente fundamental. Porque como todas as pessoas têm acesso a tudo, a todo momento, se não tiverem esse senso crítico que o Pedro mostrou muito bem que tem, você acaba virando um alvo fácil de algo que vai configurar uma fake news e que pode prejudicar muitas pessoas à distância e até mesmo perto de você. Nós temos mais uma participação, vamos ouvir agora o relato da Pietra Mignon. Eu já tive contato com informações falsas e eu acredito que grande parte das pessoas que acessam o WhatsApp, Instagram, Facebook e o Twitter também estão expostas a isso, porque a internet ela não tem o compromisso com a verdade. Então, você pode facilmente receber uma notícia com uma desinformação, com uma má informação ou com alguma informação incorreta. Então, eu busco me informar dessas notícias nos veículos de comunicação que têm credibilidade. Então, no caso dela, já existe a conexão, ela já projetou num veículo de comunicação a mensagem de tudo que aparecer ali é verdade. Então, aquela conexão de lealdade também que o senhor disse. Exatamente, e de crivo, né? Porque muitas vezes quando você vai buscar informação num lugar que é totalmente aberto e sem crivo e sem fronteiras, o que pode ser muito interessante, até muito bom, mas você corre o risco de estar tendo acesso a informações que não são reais. A mesma coisa acontece com grupos de bate-papo. Muitas vezes são divertidos, eles fazem sentido, mas ninguém tem o compromisso de fato de colocar algo que seja checado, que seja validado. E é nesse processo que muitas vezes as pessoas tropeçam e acabam levando adiante uma história que não é verdadeira. Ainda a respeito de fake news, a gente recebeu a mensagem da Gabi Malaguti, que está dizendo que conhece pessoas que compartilham fake news e ela tenta alertar, só que as pessoas se recusam a acreditar. Elisa, aí entra aquele processo que a gente conversou aqui sobre a neuroplasticidade. O cérebro se acostuma com aquele processo e com aquele comportamento. E se a pessoa faz parte de um grupo de pessoas que justamente compartilham esse tipo de informação e isso faz muito sentido, é muito difícil você repescar a pessoa para um senso de maior responsabilidade em relação a isso. Isso vai acontecer em algum momento, mas às vezes a duras penas. Seguimos ao vivo, agora 7h49. Participe na hashtag correspondente médico. E agora vamos assistir ao terceiro relato a respeito de fake news do Gabriel Jordão. Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, já tive bastante contato com fake news e ainda tenho bastante contato com elas, principalmente vindo de grupos de redes sociais. Meu maior contato são sobre fake news de situação política do Brasil e sobre a situação atual do coronavírus aqui no país também. Eu me previno delas tendo bastante fontes confiáveis, sempre pesquisando através de internet e de dados pessoais mesmo que eu consigo receber.
e tento sempre disseminar a situação de informação certa para que elas não se espalhem ainda mais. E aí, doutor, algumas pessoas então demonstram ter ali o tal do pé atrás mesmo, né? Você pode imaginar o seguinte, nós que somos médicos, é lógico que existem grupos de gente que formou na faculdade, de que trabalha no mesmo hospital, que faz parte da mesma equipe. E existe uma tendência, pelo menos quando a gente está conversando nesses grupos, de tentar falar sempre coisas que sejam validadas. Porque a gente sabe que existe uma tendência natural de passar essa informação para frente. Você gosta daquela pessoa, a pessoa passou uma informação, ela já vem com uma validação que muitas vezes não é real. Então, essa proteção de você pegar a informação num veículo que seja comprometido e sempre ficar com o pé atrás em relação aos grupos de bate-papo, que muitas vezes são muito agradáveis, legais, fazem sentido e deixam o nosso coração mais tranquilo, mas fica atento porque você pode estar entrando numa cilada. Antes de ir ao próximo tema, eu quero trazer aqui, vou fazer um apanhado com várias mensagens, as pessoas falando dos avós, dos vovôs, dos idosos. Vamos sair aqui em defesa dos vovôs, então? Existe uma tendência dos idosos, tudo que recebe é o passo adiante, todos os grupos sempre tem um vovozinho passando algo que às vezes não é verdade. Como fazer com que os idosos compreendam isso? Elisa, eu até respirei mais fundo aqui, sabe? Eu trabalho com muitos idosos ali no Hospital das Clínicas e eu digo para você o seguinte, toda essa tecnologia, quando uma pessoa de mais idade consegue ultrapassar a barreira, consegue acessar uma rede social, consegue acessar uma informação, para ela já foi uma vitória, já representou uma vitória tão grande. Não sei se você me entende, ela conseguiu usar a tecnologia, que o próximo passo, que é justamente julgar se aquela informação é verdadeira ou não, se faz sentido ou não, ela acaba virando uma coisa secundária. Então, infelizmente, pelo menos por enquanto, acaba sendo essa tendência. Você pega o pessoal mais da terceira idade que não está acostumado a utilizar dispositivos eletrônicos que tragam informação em tempo real e muitas vezes de uma forma muito rápida e acabam passando informação de uma forma, às vezes até irresponsável, mas eu tenho certeza que é sem querer. E os netos podem ajudar também nessa missão, conversando com os avós, com os idosos. Vamos ao próximo tema, os sonhos. Interessante, em falar a respeito de sonhos. Veja o que mostrou uma pesquisa feita pelo Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse estudo avaliou os sonhos de 67 voluntários saudáveis no primeiro mês da quarentena. A idade média desses voluntários era de 35 anos. O objetivo era avaliar os impactos negativos ou positivos da pandemia nos sonhos dessas pessoas. Os relatos de sonhos durante a pandemia tinham mais palavras relacionadas à raiva e à tristeza do que no mês anterior, antes da pandemia. Termos como contaminação e limpeza ficaram mais recorrentes nos sonhos. De acordo com a pesquisadora, provavelmente o medo da morte, o medo da doença, não apareceram porque nenhum dos participantes ou familiares próximos havia contraído a doença até então. Então, doutora, a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe da importância do sono, né? Mas quais são os principais fatores que prejudicam o sono e até como melhorar isso diante das inseguranças que a gente vive enquanto está acordado? Elisa, esse gancho é fantástico, porque a gente começou falando de sonho e depois a gente fala de sono. É lógico, o sonho, até existe sonhar acordado, mas o sonho, quando utilizado para se tentar entender como está o inconsciente coletivo, Freud e Jung já falavam disso e agora a gente vê isso na prática acontecendo, traduz em algo extremamente importante. Então, aquela preocupação excessiva, aquele medo, aquela tristeza se manifestou nesse questionário e nessa pesquisa das pessoas que tinham contato com esse medo em relação ao coronavírus. Quando a gente fala que o sono também alterado, ele impacta no sonho, a pessoa pode sonhar menos ou então ter sonhos que sejam muito tristes, muito pesados, a gente percebe que existe sim a necessidade de se dormir melhor. Cerca de 40% dos brasileiros acabam apresentando alguma queixa relacionada com insônia, com dificuldade para adormecer, com sono que é fragmentado e que faz com que o dia seguinte ele não seja tão eficiente ou bom assim. Durante o período da pandemia, com a presença não só desses sonhos dito pandêmicos, né? E a gente percebe que existem fases, né? Conforme as coisas vão acontecendo, isso impacta. Sem sombra de dúvida, o aumento da prevalência dessa dificuldade de dormir e relaxar o corpo físico aumentou. E isso é preocupante e extremamente necessário da gente falar, porque durante o período do sono, não é só sonho bom ou sonho ruim que você vai ter. Todo o seu sistema imunológico, ele fica fortalecido. E se a gente está falando de uma infecção viral,
tudo que favorece uma saúde do corpo físico e um sistema imunológico mais eficiente faz sentido e deve ser levado em consideração. Então, perguntando assim exatamente o que é o sonho, aproveitando que a gente tem ali mais 2 minutinhos, tem gente que diz assim, sonhei com tal coisa, vai acontecer tal coisa. Sonhei com fulano, é a preocupação. Afinal, o que é o sonho? Porque se o nosso corpo está dormindo, como é que a gente tem a capacidade de acessar essas memórias? Bom, o sonho representa uma coisa extremamente interessante. É uma mistura das nossas memórias de fatos antigos, fatos recentes que a gente viveu naquele dia, porque durante o período do sono, a nossa memória ela é editada e empacotada e ela também acaba sendo uma manifestação da nossa imaginação e criatividade pensando em desfechos futuros. A cada ciclo de mais ou menos 1h30, a gente entra numa fase do sono chamado fase REM, Rapid Eye Movements, que geralmente é onde acontece a maior experiência onírica. E quando a gente desperta perto dessa hora, a gente tem a lembrança, pelo menos parcial, desses sonhos. Então, assim, se você tem um sono que tem uma arquitetura saudável, com começo, meio e fim, a tendência que você tem de acessar esses sonhos que representam essa mistura de memórias e preocupações e pensamentos futuros é muito maior. Bom se a pessoa pudesse sonhar com algo assim, um número da Mega Sena, essas coisas não acontecem, né, doutor? Tem gente que sonha, e tem relato até de pessoas que acertaram, né? Mas fato é que os sonhos acabam sendo uma forma muito interessante da gente lidar com o nosso próprio eu, com o nosso próprio inconsciente e com a nossa própria realidade. Doutor Fernando, obrigada pela gentileza de responder tantas perguntas. Eu agradeço a você que participou pela nossa hashtag. A gente não vai ter tempo de fazer mais perguntas, mas agradeço ao Fernando Queiroz, Eduardo Guimarães, Wagner, além de Duarte e mais todas as outras pessoas que participaram pela hashtag Correspondente Médico. Eu agradeço mais uma vez ao nosso convidado especial, Fernando Gomes. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada. Bom dia e bons sonhos para o senhor, Muito obrigado.